Vidas de oração em agonia, parte 2. Colossenses, capítulo 4, versículo 12. Saúdo-vos, Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Amém e amém. Eu quero falar hoje dessas vidas em agonia, que elas oram continuamente. Veja, o texto de Colossenses, capítulo 4, versículo 2, diz que ele orava continuamente por vós. Ele orava. E em Colossenses, capítulo 4, versículo 2, Paulo fala sobre essa oração. Ele diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Amém. Então, aqueles que oram continuamente, isto é, que têm uma vida de oração contínua, que muitas vezes estão em agonia, estão sofrendo em oração pelos outros, eles fazem três coisas: perseverai, vigiai e agradecei. Então, primeiro, perseverai. Tem a ideia de continuar e esperar. Romanos capítulo 12, versículo 2, na oração perseverantes. Atos capítulo 6, versículo 4. E quanto a nós, nos consagramos à oração e ao ministério da palavra. Isto é, todos devem orar, mas principalmente a liderança deve se dedicar à oração e à pregação da palavra. Você desistiu de orar? Você não participa mais do culto de oração? Você precisa perseverar. Segundo, vigiando. Tem a ideia de percepção, capacidade de aprender, prontidão, estar sempre pronto a orar. Em Marcos, capítulo 14, versículo 37, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Igreja, o que Jesus vai dizer dos nossos cultos de oração? O que ele vai dizer da tua vida de oração? Tu dormes? Tu não podes estar com o Senhor nem uma hora de oração? Que decepção, meus irmãos. E finalmente, ele fala com ações de graças. A oração cristã é caracterizada pelo espírito de gratidão. Em Colossenses, capítulo 1, versículos 9 e 11, fala assim: desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E qual é o resultado dessas orações? Ele continua: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria. Amém. Veja as bênçãos que você está perdendo por não orar. Você está perdendo o poder, está perdendo a perseverança, a longanimidade, a alegria e muito mais. Vale a pena orar? É claro que vale. Tudo isso que citei agora tem um único propósito, conforme fala Colossenses capítulo 1, versículo 10, a fim de viverdes de um modo digno do Senhor, isto é, andar de um modo digno diante de Deus. Descreve um compromisso radical de vontade, afeição, disposição de agradar a Cristo. Será que estamos andando de um modo digno na presença de Deus? Será que você está andando dessa maneira? Na presença dos que não são crentes em Jesus Cristo? Ou estou envergonhando o seu nome pelo meu modo de viver? Como então deve ser o meu modo de viver, o meu andar? Ele deve ser caracterizado pelo meu modo de viver. Como é o meu modo de viver? Segundo a palavra de Deus, ele tem que ter produtividade. Versículo 10 fala: frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Isto é, Colossenses capítulo 1, versículo 10. Ele fala ainda do versículo 11, sendo fortalecidos. A
palavra de Deus diz lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, não te mandei eu? Esforça-te e tende bom ânimo. E ainda, o nosso modo de andar deve ser com gratidão, dando graças ao Pai. Colossenses capítulo 1, versículo 12. Ou, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo, dai graças. Amém. Como está sendo o seu modo de andar diante de Deus? Você está perseverando, vigiando e agradecendo a Deus. Que esse seja o seu modo de andar diante de Deus. Amém. Se esta mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com quem você ama. Vamos orar? Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Que hoje, cada um possa perseverar na oração, vigiar as suas ações e estar sempre agradecendo no nome de Jesus. Amém e amém. Eu sou o pastor Eloy, sou pastor da Primeira Igreja Batista em São Miguel Paulista, localizada na rua Arlindo Colasso, número 85, no centro de São Miguel Paulista, São Paulo. E lembre-se, Deus no controle sempre.